Olá, sejam bem-vindos a mais uma Intensivão RWE. Meu nome é Giovana e hoje, nesse bloco, vamos continuar tratando do tema de estatística aplicada à RWE e nessa aula vamos falar de validação estatística e por que ela é necessária. Então vamos lá. Nosso objetivo de hoje é tratar dos seguintes tópicos. Vamos primeiro falar do o que é uma validação estatística, entender por que é necessário fazer essa validação e vamos tratar também de algumas técnicas de validação que são utilizadas. Bom, primeiro de tudo, para a gente entender o que é validar um modelo, é importante a gente tratar desses dois exemplos aqui, o underfitting e o overfitting, que é um exemplo muito clássico do porquê que é bom validar um modelo. Bom, o underfitting ou overfitting, que o underfitting pode ser chamado de subajuste, enquanto o overfitting pode ser chamado de superajuste, eles ocorrem quando o modelo ele se ajusta de uma forma meio pobre aos casos que são observados. No caso do underfitting, ou quando o modelo ele se ajusta excessivamente àqueles dados que estão sendo analisados. E aí vão captar o padrão de comportamento do que está em volta só, do ruído, né? Então, por exemplo, nesse último caso, nesse overfitting, o modelo ele vai acabar perdendo a sua capacidade de generalizar para outros casos que não são observados. Então, essa é muito importante, essa variação entre esses dois casos, e também mostra o porquê que é importante ter essa validação. E relacionado a essa questão da validação estatística, a gente sabe que para fazer um estudo, precisa ter alguns dados a serem observados, a serem catalogados e analisados. Então, os estudos eles são feitos a partir das etapas de análise de um dados. Então, começa primeiramente com a data ingestion, que é tipo, dados eles são obtidos, é a ingestão dos dados. Em seguida, os dados são validados, que é a etapa que a gente vai tratar principalmente na aula de hoje. E aí, em seguida, eles vão passar por um processo de tratamento, um pré-tratamento, né, um pré-processamento, para poder fazer uma análise posterior. Depois, o modelo ele vai ser treinado, depois vai ser analisado e validado, e em seguida colocado em produção. Então, são todas as etapas para poder fazer um estudo eficaz e, claro, que seja feito de maneira correta para poder trazer resultados verdadeiros e válidos, né? Isso a gente entra no tópico. Mas o que é validação? Bom, a validação, ela é extremamente importante para garantir a corretude dos dados, para garantir que os dados estão corretos e que as hipóteses do modelo estão satisfeitas. E aí esse ajuste ele tem que estar satisfatório. Então essa validação é garantir que tudo estará satisfatório para poder seguir com essa análise. Então é essencial para poder garantir a credibilidade da análise, porque se eu faço uma análise que não está validado, que não tem aquela checagem de que está tudo correto, isso não traz credibilidade, não traz confiança para o meu estudo. Então, isso é muito importante. Então, nisso, podemos dizer que validação é todo esse processo de checar se os dados estão corretos, se não está apresentando nenhum problema, como se está duplicado, se os valores estão errados, se está faltando algum valor, enfim, se está uma formatação incorreta ou se está alguma coisa diferente do que é esperado para esse banco de dados. Então, isso tudo são exemplos de formas de validar dados. Fazer todas essas conferências são maneiras de validar se os dados estão certos. E a validação, ela também nada mais é do que verificar se esse modelo está se adequando diretamente aos dados e às hipóteses desse modelo. Então, é importante ter essa validação do modelo para verificar se as hipóteses elas estão satisfeitas e se houve um bom ajuste sem ser aquela questão do underfitting ou do overfitting que a gente tratou agora anteriormente. Falando sobre isso, é muito importante deixar muito claro do porquê que é importante fazer essa validação. De maneira geral, é fundamental validar se os dados quanto modelos estão certos para a análise que eu estou realizando, se eles são realmente a escolha adequada para aquilo que eu estou, com o meu interesse, com aquela análise, com aquele estudo, certo? Isso é o que vai garantir a sua qualidade, porque se eu uso um banco de dados que não é interessante, que não se relaciona com o objetivo da minha pesquisa, da minha análise, não vai ficar correto, não vai ficar congruente com o que eu quero obter, o que eu desejo transmitir com esse estudo, né? É importante que a gente faça tudo isso para poder evitar que haja alguma distorção dos dados, se eles não estão bem ajustados, enfim, isso tudo vai ajudar a aumentar a confiança nas conclusões que são obtidas nesse modelo de estudo. Vamos tratar agora de algumas técnicas de validação de dados.
E, por exemplo, temos aqui a técnica de imputação de valores faltantes. Isso significa substituir valores faltantes, dados, né, faltantes, com outros dados. Por exemplo, eu posso colocar a média ou a mediana para um valor faltando, né? Remoção de duplicados, né, daquela conferida se o valor não estão dados iguais, se eles não estão aparecendo múltiplas vezes na base, aí eu posso ter colocado dados a mais repetidamente, sem ser novos dados, novas informações. Tem que conferir também se os valores não estão discrepantes, por exemplo, se eu vou fazer uma análise com idade, a idade não pode estar negativa, né? Uma idade tem que estar sempre positiva. Se eu fazer uma análise de quantidade de pessoas, não pode ser um valor quebrado, tem que ser um valor inteiro. Enfim, tem que dar todas essas questões a serem conferidas. E, por exemplo, codificação de variáveis categóricas. Isso significa transformar essas variáveis em números que o computador pode processar. Mais alguns exemplos de algumas técnicas que a gente pode utilizar é, por exemplo, a normalização ou padronização de dados. Por exemplo, no caso de normalizar dados, nós podemos subtrair a média e dividir pela variância, ou no caso da padronização, nós podemos subtrair o mínimo e aí dividir pelo total. Isso é muito importante, assim, né? E também garantir se não tem um valor faltante, se os valores são todos adequados com o que a gente gostaria, enfim, dá realmente aquela conferida se tá tudo certo. E, bom, também a gente pode inspecionar os tipos de dados, por exemplo, se as datas estão formando data, né, os números são inteiros, pontos flutuantes, enfim, toda essa questão que tem que ser conferidas. E aqui tem basicamente um fluxograma do como funciona essa técnica, assim, esse padrão de validação dos dados, né? Bom, então aqui eu vou tratar de dois casos assim de validação de modelos nesse slide, depois eu vou tratar um pouquinho mais sobre. E nesse primeiro caso, que é divisão em treino e teste de validação cruzada, a gente pode fazer, por exemplo, dividir uns 70, 80% do conjunto de dados para ser usado para treinar o modelo, e aí a outra parte, uns 30 ou 20% do modelo, vamos usar para a parte de teste. Esse conjunto de treino é onde vamos ajustar o modelo e depois vamos realizar alguns experimentos para saber se esse modelo também está se ajustando bem à parte dos dados que não foi observada, né? Que é a parte que foi separada para a parte teste. E então, aí nesse caso, na questão da validação cruzada, nós vamos fazer várias simulações, né, com algumas partes aleatórias desse conjunto de dados para ver como que esse modelo vai performar. E aí a gente faz esse tipo de validação. Aí, nesse outro caso, nós podemos tratar de testes estatísticos. Além disso, também podemos tratar de uma análise de resíduos, né? Que no caso, resíduos, eles são a diferença entre aqueles valores que são observados e os valores que estão previstos pelo modelo. Então, por exemplo, a gente deixa aqui bem como forma esse gráfico aqui, ele consegue fazer uma análise muito interessante de resíduos, né? Dá pra ver a questão da densidade dos resíduos, como ela se concentra aqui nessa forma. E também temos esse outro tipo de gráfico, né? De plot. E aí ele fica nesse formatinho aqui, que também é bem interessante. Bom, também nesse outro caso, nós temos uma métrica de desempenho, e elas podem incluir a acurácia, né, que é a proporção de acertos total, a precisão, que vão medir, assim, quantos positivos são de fato verdadeiros positivos. Aí temos o recall, que vai medir quantos verdadeiros positivos foram encontrados pelo modelo que a gente está. Bom, e depois que nós fazemos toda essa questão de validação dos dados, esperamos, né, que a gente tenha conseguido um modelo bem ajustado. O que a gente pode esperar dele, né? Bom, um modelo que está bem ajustado, ele generaliza melhor para dados que não foram vistos. Então, ele consegue dar uma ideia melhor dos dados que não são observados. Eles vão fazer um intervalo de confianças que são mais precisos, estimativas pontuais que são mais precisas. E aí vai ter, por isso, né, vai ter uma melhor performance e também vai possibilitar que haja uma redução do viés e variância do modelo. Para encerrar, eu vou trazer algumas conclusões aqui do tudo que a gente tratou hoje, né? Do porquê que é importante ter essa validação de dados, porquê que ela é necessária. E a gente já conseguiu deixar, eu acredito que tenha ficado bem claro, do porquê que é muito importante, muito realmente importante fazer essa validação, porquê que trabalhar modelos e garantir não só a validação de dados, mas também a validação de modelos é extremamente importante. É importante que a gente consiga garantir isso. E é tudo isso aqui que a gente já abordou, né? Ela vai aumentar a credibilidade da análise, a validação vai analisar de fato o quão apropriadas são as hipóteses que estamos tratando,
Vamos verificar se os dados estão corretos e, para finalizar, né, vamos criar um estudo mais robusto, mais confiável, com mais credibilidade e fazendo um trabalho muito melhor. Bom, então eu vou ficar por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado dessa aula, que tenham conseguido entender muito bem o que é validação estatística e o porquê que ela é necessária. Se você gostou do vídeo, deixa um like. E se você tem alguma ideia nova para próximos vídeos, alguma sugestão, alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente vai ler e responder com carinho. E não perca os próximos vídeos do Intensivo RWE. Vamos continuar tratando do tema de estatística nesse mês de julho. E nos próximos meses temos mais temas super interessantes relacionados a RWE aqui na Precision Data, aqui no canal do YouTube. Não deixe de seguir a gente também no LinkedIn e no Instagram, porque temos sempre posts super interessantes. E é isso, muito obrigada. Tchau, tchau!